Bem, dando continuidade à discussão sobre a militarização da escola, já iniciada no primeiro vídeo, no vídeo anterior, eu queria comentar a partir da reforma modernosa da escola, feita pelos social-democratas a partir de 1985, né? Vocês sabem que os social-democratas brasileiros, eles têm aquele costume de ficar sempre em cima do muro, né? Com as duas pernas em suspenso, uma do lado direito e a outra do lado esquerdo, né? E assim, eles tocaram também o seu projeto educacional. Assim, na concepção geral do projeto, o objetivo era fazer uma escola crítica, participativa, que facilitasse a socialização das crianças, não bitolasse ninguém. Ou seja, nesse momento a perna esquerda, né, fazia peso e ele pendia para a esquerda, né? Mas também eles estavam imbuídos de um projeto de cunho liberal, de enxugar as contas públicas, de reduzir o Estado, né, de facilitar a iniciativa privada. Ou seja, eles também queriam agradar à direita e aos liberais. Nesse momento, a perna direita pesava mais e o corpo deles, claro, tombava também para a direita em cima do muro. Vocês imaginem o desconforto, né? Pois bem, então, as escolas, ao mesmo tempo em que o professor era solicitado para apresentar em sala de aula dinâmicas mais ativas, aulas que eles chamam de aulas interessantes, aulas cativantes, embora ninguém saiba exatamente o que seja isso, né? Ou pelo menos nunca ninguém me explicou exatamente o que é isso, uma aula interessante. E eu me pergunto até se uma aula pode ser interessante para todo mundo, como se todo mundo fosse igual. Não é igual, né? Cada criança é de um jeito, e uma aula que é interessante para um certamente não será para outra, principalmente se as salas estiverem superlotadas, né? Porque no seu processo ou no seu procedimento para enxugar as despesas da educação, o Estado de São Paulo começou, por exemplo, a cortar benefícios, tornar mais difíceis esses benefícios, começou também, principalmente cortar despesa em relação a professores, começou por exemplo, a fechar aulas, desde o tempo do Mário Covas, né, a pretexto de que a população infanto-juvenil estava diminuindo. Agora, eu digo uma coisa a vocês: se a população infanto-juvenil diminuísse no mesmo ritmo que o Estado de São Paulo fechou a escola esses últimos anos, acho que o Estado agora estava em estado de coma, né? Mas vamos lá, o importante é fazer economia. Então, você tinha, portanto, salas de aula lotadas de alunos. Para encontrar no meio de 40 alunos, que é o número atual de frequentador de cada sala de aula, um termo médio que agradasse a todos, uma aula que fosse interessante para todos ao mesmo tempo e ainda suscitasse espírito crítico, reflexão, relatórios, etc, etc. Noutras palavras, algo absolutamente inumano. Não é possível fazer assim como eles pensam em salas tão cheias de pessoas, de alunos. Então, se você tem turmas de 40 e tantos alunos, como eram as salas de aula do passado, por exemplo, lá do século XIX, início do século XX, e aparentemente tudo funcionava bem, você precisa, já que você não tem mais a família estruturada, treinando o menino ou educando o menino para valorizar a educação escolar, então você precisa de um sistema altamente centralizado de aulas expositivas. Você precisa centrar força na disciplina, justamente aquilo que os sociais-democratas e esquerdistas em geral, né, deploram, porque para eles o professor em sala de aula aquilo que a burguesia ou o patrão são na sociedade, na grande sociedade, no sistema econômico, o opressor, né? E com opressão, é claro, não se cria novas gerações, não se desenvolvem novas gerações. Então, o professor tem que ficar encurralado, tem que
prestar contas minuciosamente de tudo que fizer em sala de aula, e isso inclusive é passado para o aluno. O aluno pode contestar o sistema avaliativo do professor. Não digo assim, chamar um especialista para, junto com esse especialista, avaliar com o professor se a sua avaliação está indo bem ou não. Ele pode. O professor perdeu completamente a sua relevância. E o resultado disso é que a indisciplina avançou nas escolas. Não só porque o professor estava desaparelhado, desinstrumentalizado para fazer frente ao crescimento dos alunos, trazendo de casa o colapso de suas famílias, né? Como pelo fato de que a família, os alunos estavam chegando com hábitos cada vez piores, e o professor, sem autoridade, perdeu também a autoridade, né? Não podia enfrentar. E o resultado é que a indisciplina, a desordem começou a graçar nas escolas, e aí disso, é claro, aproveitou-se, mais uma vez, o crime organizado. Então, o processo de militarização nas escolas, né, ele começa justamente em algumas escolas de periferias, em especial Goiás, Distrito Federal, mas já ouvi falar de algumas em Roraima, em Manaus, no Amazonas, e parece que estão dando muito certo, porque as escolas, os professores sem autoridade, os burocratas distantes jogando um monte de exigências sobre as costas dos professores, os pais perdidos com medo do ECA, etc., tornou o ambiente de escola muito inseguro, e inseguro principalmente para a criança. As crianças são as maiores vítimas do esvaziamento da autoridade do professor. Um professor forte, um profissional prestigiado, com bom salário, com um respaldo legal. Não estou falando de um rei absoluto em sala de aula, mas de um profissional amplamente amparado pela lei, pode fazer maravilhas pelas crianças, protegê-las daqueles garotos mais heteronômicos ou anômicos até, que vêm de ambientes mais agressivos, violentos, mas esse professor hoje não tem mais isso, porque ele foi esvaziado. Então, nesse caso, é preciso que entre dentro da escola uma outra força que restaure a disciplina, um pouco de disciplina e um pouco de ordem, porque enquanto a escola estiver envolvida em caos, os meninos lutando entre si, tudo muito agressivo, é impressionante a agressividade com que os garotos se dirigem às garotas, é impressionante a agressividade com que eles tratam principalmente aqueles elementos que são mais pobres, claramente identificados pela sua roupinha mais maltratada, mais desgastada, pelos seus gestos mais humildes. Eles caem. O adolescente, ele tende a ser cruel, porque faz parte um pouco desse período, dessa fase de desenvolvimento. Ele testa tudo e vai até o limite da testagem. Ele não é completamente adulto ainda, ele está testando a sua força, ele está experimentando a sua força. Experimenta com os pais, por que não vai experimentar com seus colegas? Então, a vida dessas crianças que são mais frágeis, que são mais sensíveis, é um terror contínuo dentro da escola. Quando chega a força de fora e estabelece a ordem, estabelece a disciplina e diz: isso não pode acontecer sob hipótese nenhuma, senão vai ter consequência, porque a consequência desapareceu das escolas sociais-democratas, dessa escola que nós estamos tendo aí, né? Então a criança se sente protegida de novo, e é isso que a gente vê, ou pelo menos eu vi, principalmente nos diversos vídeos do YouTube que eu assisti, procurando perceber como as crianças as crianças e os jovens, né, estavam recebendo essas escolas sob o controle da PM, e percebi que todas elas, os jovens, as crianças estavam falando principalmente: acabou a bagunça, acabou a desordem, não existe mais bancos quebrados. As crianças estão aterrorizadas nas escolas, e é por isso que não estão aprendendo, não tem condições de aprender dessa maneira, né? Então, essa força policial indo para a escola, estabelecendo uma sistemática semelhante à das escolas militares, faz com que o ambiente se organize. Isso é importante, mas é importante também que não se pare aí,
que se procure ir adiante. É preciso que essa etapa de organização da escola, de reorganização da escola, de recuperação do espaço da escola, com o mínimo de disciplina necessário para uma vida civil minimamente respirável, que ela seja feita, mas que se pense, e é claro que isso também vai depender da gravidade de cada escola. Talvez haja escolas que não precisem desse sistema, mas algumas escolas vão precisar, né? E isso lá na frente deve ser superado por uma educação mais flexível. Agora, para nós obtermos uma educação moderna do século XXI, com resultados duradouros na nossa sociedade, nós precisaremos partir para turmas pequenas, turmas bem menores do que existem hoje. Nós precisaremos retreinar, eu digo assim, os professores. Precisamos preparar os professores para esses novos métodos. Um novo método onde o professor será um especialista em crianças, em jovens, principalmente em grupos sociais ou em sociedades infanto-juvenis. E a partir daí poderá ser capaz de criar realmente aulas interessantes ou propostas interessantes de ensino-aprendizagem. E as crianças só vão gostar disso, né? Só tem a ganhar, e o Brasil também. Eu procurei, como tem muita gente dizendo que funciona, que não funciona, para evitar esse diz-que-me diz-que, eu preferi ir até o site do INEP e ver o IDEB do estado de Goiás, que é o estado onde esse processo de militarização das escolas está mais adiantado. E o que eu vi lá me impressionou. O estado de Goiás está avançando em todos os 3 níveis onde o IDEB avalia: o quinto ano, ou 4ª série, o 9º ano, ou 8ª série, e o 3º ano do ensino médio. O estado só apresenta avanços, está impressionante. Enquanto que o nosso São Paulo querido, o nosso Rio aqui perto, né, estados tão ricos e tão tradicionais em termos de educação. Bom, mas como eu disse, eu acho que a militarização da escola pode ser interessante na medida que trate de resgatar um pouco de ordem e disciplina que torne os avanços posteriores possíveis. Mas se ele tornar-se um fim em si mesmo, aí sim nós teremos graves prejuízos para a nossa educação. Agora, tudo isso vai depender dos professores quererem ou não se tornar protagonistas do futuro da educação nesse país, ou continuarem a ser garotos de recado de um ou de outro grupo político. Muito obrigado.